E aí, Fião, segunda parte da nossa entrevista com o professor Ramon Bidinotto Falck, professor de História, né? Companheiro nosso ex-aluno. É um prazer muito grande estar com você aqui na nossa segunda hall de entrevistas. Ramon, professor Ramon, quais foram os principais grupos terroristas e atualmente, quais são esses que estão em atuação constante? Você poderia dar uma palhinha aí para a rapaziada? Então, vamos lá. Nessa abordagem, nós vamos citar grupos terroristas, né? E nós vamos citar grupos que cometeram atos terroristas, atos que foram chamados de terroristas, mas não foram reconhecidos como grupos terroristas. Sim. Nós falamos no vídeo anterior que existem diferenças. Você pode cometer os atos terroristas, mas não necessariamente fazer parte de um grupo terrorista ou receber essa nomenclatura. Então, vamos começar aqui por alguns. Vamos falar dos principais. Então, você tem o ETA, que é o Euskadi Askatasuna, que é o Pátria Basca e Liberdade, né? Grupo que foi fundado em 1959. Ele abrange territórios da divisa nordeste da Espanha e sudoeste da França. É um grupo que quer o reconhecimento da região basca como um território autônomo, né? Algumas regiões, esse local que a população basca ocupa, é a região de Navarra, Sole, o Golfo da Biscaia, Ávala, Guipúzcoa, né? Então são algumas regiões onde esse grupo atua. Grupo Pátria Basca e Liberdade é um grupo que tem ideais de esquerda, né? Então nós temos aí o marxismo e o leninismo como base desse grupo, desse movimento. É um grupo que ganhou notoriedade a partir da década de 60, quando eles começaram a cometer os assassinatos. A partir da criação em 1959, né, o primeiro atentado, o primeiro ataque do grupo terrorista ETA foi cometido em 1968. Então, a partir daí, ele ganha notoriedade dentro do território espanhol francês. Nós temos também o IRA, o Exército Republicano Irlandês, ou República Armada da Irlanda, né? E aí acontece um erro muito comum. O IRA, na verdade, ele é um braço armado de um partido político chamado Sinn Féin, que somos, a tradução, né, do gaélico para o português é nós mesmos, que é um grupo que quer a separação da Irlanda do Norte do domínio do Reino Unido e a reintegração, né, com a República da Irlanda. Lembrando que na Guerra Anglo-Irlandesa, a República da Irlanda conseguiu se separar totalmente do domínio britânico, só que a região da Irlanda do Norte não. E aí você tem toda essa questão da pressão política, do domínio político britânico sobre a região da Irlanda do Norte, né? E o combate religioso, porque os britânicos, né, vão impor o protestantismo nessa região da Irlanda do Norte, que é uma região de maioria da população católica. Então nós temos terrorismo religioso aí também. O IRA é um movimento interessante. Se você for procurar, né, as datas de surgimento, você vai encontrar 1916, durante o período da Primeira Guerra Mundial, quando irlandeses foram recrutados para lutar pela Inglaterra. Quer dizer, eles não tinham autonomia, estavam lutando por uma pátria que não era deles, né, em um conflito mortal, até então foi o mais mortal da história da humanidade, né, até o início da Segunda Guerra Mundial. E se você for procurar outras datas, você vai encontrar também 1918, que é o final do conflito. Você não vai encontrar uma data exata para o começo dele. É começo do século XX. O movimento tem ideais nacionalistas também, ganhou notoriedade nas décadas de 70 com as manifestações. Nós vamos falar depois da maneira como esses movimentos terroristas atuavam. E é um movimento que parou de fazer suas reivindicações e os atentados, né, terroristas em 2005. Entrou em negociação com o governo britânico e é um grupo que está em estado de dormência. Mas atuou muito, é um grupo tradicional, já veio várias vezes em vestibular. Falando de Brasil, nós tivemos grupos durante o período da ditadura militar que foram chamados e se autoproclamaram grupos terroristas. Então, você tem a ALN, Ação Libertadora Nacional, que foi criada em 1968, cuja liderança era do Carlos Marighella, né? Grupo que realizou ataques terroristas em 1969, fizeram o sequestro do embaixador norte-americano Charles Burke. É um movimento tradicional aqui do Brasil. O líder, o Marighella, ele foi morto em 1969 pela OBAN, Operação Bandeirantes do Fleury, né? Então, esse é um grupo tradicional do Brasil. Nós temos a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, liderada pelo Carlos Lamarca, que era militar e aí acabou trocando de lado, mudou de ideal.
Esses grupos que nós estamos falando aqui do Brasil até agora são grupos de esquerda, são grupos de orientação marxista e leninista, e vale a pena lembrar que grande parte desses grupos, não só no Brasil, mas na América, tem influência do que nós chamamos de guevarismo, né? São os ideais da esquerda do Che Guevara e da Revolução Cubana, que foi uma revolução de proeminência da esquerda na América, certo? Nós temos o VAR Palmares, a vanguarda armada revolucionária do Palmares, que atuou junto com esses dois outros grupos que nós anotamos. Nós temos o Colina, Comando de Libertação Nacional. Então são alguns grupos terroristas clássicos do Brasil aqui que cometeram sequestros, assassinatos e entraram em conflito com a polícia, né? Seguindo ainda na questão dos grupos terroristas dos mais tradicionais, eu gostaria de chamar a atenção para dois grupos, né, que duas unidades paramilitares, como elas ficaram conhecidas, mas que cometeram atos terroristas, mas não receberam essa nomenclatura de grupo terrorista. E esses dois são israelenses, são grupos de judeus. Porque geralmente, né, nós vamos falar dos grupos árabes muçulmanos, a maior parte do que seria clássico de terrorismo seria atentado desses muçulmanos contra a comunidade judaica. E nós temos unidades paramilitares judaicas, mas essas que nós vamos falar não necessariamente lutaram contra os muçulmanos, mas lutaram contra a dominação britânica na região da Palestina, né? Então eu vou citar aqui o Irgun e o Haganah, que lutaram contra os britânicos durante a ocupação entre 1931 e 1948, na região do que hoje nós chamamos de Israel e Palestina, né? Então, dois movimentos aí que praticaram atos terroristas, mas que não receberam essa nomenclatura. Os Panteras Negras, nos Estados Unidos, grupo que lutou, né, utilizou da luta armada para poder defender o direito dos negros, grupo que surgiu em 1966, atuou até 1982. A primeira coisa a se analisar é que os Panteras Negras eram um partido político que tinha uma unidade paramilitar. Não receberam a nomenclatura de terroristas também, mas entraram em confronto contra a polícia. Inclusive um dos líderes do movimento, o Huey Newton, ele foi preso por matar um policial, certo? O grupo foi perseguido brutalmente pelo FBI nos Estados Unidos. E é interessante porque os Panteras Negras é um grupo que defendia o direito dos negros e é um grupo de esquerda, com ideal marxista e maoísta, que é a esquerda radical. Em um período de Guerra Fria, com a perseguição do FBI, o diretor do FBI, o John Edgar Hoover, disse: os Panteras Negras são o inimigo número 1 do governo norte-americano. Então, quer dizer, não receberam alcunha de terrorista, mas cometeram atos terroristas. Falando agora dos grupos muçulmanos, né, os grupos islâmicos, os mais tradicionais aí, e os que vêm mais em vestibular, que interessa mais para nós. Então nós vamos começar falando primeiro, eu acho importante ressaltar a Irmandade Muçulmana, que muito pouco se comenta, mas que é considerada a mãe, né, dos movimentos terroristas no Oriente Médio. É um movimento que foi criado em 1928, tem sede no Egito. O movimento existe até hoje, certo? Ele tem células em mais de 70 países e prega o quê? O nacionalismo árabe, a predominância do povo árabe. O pan-arabismo, que é a união dos povos árabes contra as influências ocidentais. Então a Irmandade Muçulmana, vale a pena ressaltar, é um grupo que foi criado pelo Hassan al-Banna, esse é o líder do grupo de 1928, o grupo atua até hoje. Muito pouco se fala, mas é um grupo clássico, inspirou vários outros, por exemplo, a Al-Qaeda e o Talibã, foram inspirados por esse movimento. Então a Irmandade Muçulmana, nós temos na Palestina, né, devido às questões de conflito com Israel, nós temos, por exemplo, a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, movimento que foi criado em 1964, movimento que tem ideais de esquerda, encabeçado pelo líder Yasser Arafat, que também criou outro movimento, antes desse inclusive, que é o Al-Fatah, que é um movimento criado em 1959, resultado da Guerra do Canal de Suez, que é a guerra da nacionalização do Canal de Suez no Egito, né? Egito de maioria muçulmana, que durante o período do presidente Nasser combateu brutalmente Israel, totalmente antissemita e antisionista, né? O presidente apoiou esses movimentos terroristas, inclusive. Nós temos também, ainda na questão da Palestina, nós temos o Hamas, né? Que é um partido político que tem como braço armado o Al-Qassam, esse é o grupo armado do Hamas. O Hamas é um grupo que foi criado em 1987,
também na Palestina. É um grupo que prega a supremacia islâmica, já entrou em conflito contra israelenses, né, contra os judeus por vários momentos, e é um dos grupos atuantes ainda nessa região. Nós ainda temos no Afeganistão, interessante ressaltar isso, eu vou voltar um pouco para falar dos grupos do Afeganistão. A União Soviética, no contexto da Guerra Fria, em 1979, invadiu o Afeganistão. O presidente Hafizullah Amin, né, que pregava o nacionalismo do Afeganistão, mas que tinha alguns ideais de esquerda, porém não queria ser submisso à União Soviética, possivelmente foi morto por agentes da KGB. Quando entrou o Babrak Karmal, que era um presidente pró-soviético, o povo do Afeganistão se une para lutar contra esse líder e a União Soviética manda as tropas para garantir influência dentro do país. São 10 anos de conflito, milhões de mortos. Os russos mandam os comandos Spetsnaz, que é a elite de guerra russa, para lutar no Afeganistão. E dentro desse conflito surgem dois movimentos terroristas de fundamental importância para a nossa análise aqui. Né? Primeira coisa, esses combatentes que lutaram contra os russos eram os guerreiros mujahadins, que são os guerreiros santos ou guerreiros sagrados, certo? O que vai acontecer? No final do conflito, como a liderança mujahadin não era unificada, você tinha 3 líderes principais, o Ahmed Shah Massoud é um deles, o Mullah Omar ou Mohammed Omar é outro, e o Osama Bin Laden mais um. Com o final do conflito, 2 desses líderes fundam grupos terroristas. Então, em 1988, ainda durante o conflito, o Bin Laden funda a Al-Qaeda, que é um movimento que prega o combate ao mundo ocidental. É um movimento sunita, vale a pena lembrar isso. É um movimento de organização, de orientação sunita. E o Mullah Omar, em 1994, cria o Talibã. Movimento esse que, de 1994 a 1996, funcionou como um movimento de estruturação dentro do Afeganistão, e de 96 até 2001 governou o país, inclusive o Mullah Omar como chefe de Estado. A internet foi proibida, várias reformas foram realizadas. Então são 2 movimentos clássicos, né, do Afeganistão que surgiram devido ao conflito militar. Nós vamos voltar nas raízes desses problemas depois. O Hezbollah, que é o movimento terrorista do Líbano, que surgiu em 1982, após a invasão israelense no território, né, após o projeto israelense de invasão, chamado Paz da Galileia, que na verdade foi um pretexto para Israel poder invadir o território do Líbano e ter influência ali dentro durante a Guerra Civil do Líbano, quando os cristãos estavam em conflito contra os muçulmanos. O movimento surge para retirar essa influência de Israel dentro do território. Vale a pena lembrar que esse movimento é xiita. Desses movimentos muçulmanos que nós falamos, é o único movimento terrorista xiita que nós temos, e é um movimento que foi apoiado pelo Ayatollah Khomeini, que fez a Revolução Teocrática no Irã em 1979, é de orientação xiita também, e financiou o surgimento do movimento e o combate contra Israel. Para completar a pergunta, o senhor no começo do vídeo me disse o seguinte: quais são os grupos mais atuantes? Então, para fins didáticos, hoje nós temos 4 que nós vamos alencar aqui, que são os grupos mais atuantes de todos esses que nós falamos. Né? Então, o Boko Haram, que eu deixei separado especial para a gente poder analisar, porque é um grupo terrorista da África, né? É um grupo que atua na Nigéria, o grupo nasce na Nigéria em 2002, certo? Muito pouco se fala na televisão, mas o grupo controla metade praticamente do território nigeriano, a região norte do país. É um grupo que quer implantar a Sharia, que é a lei islâmica, certo? O grupo sobrevive através do sequestro de pessoas, né? E muitas mulheres são vendidas como mulheres escravas pelo grupo Boko Haram, um grupo brutal. Vale a pena lembrar o seguinte: no começo do surgimento do grupo, ele atuava como uma unidade de manifestação pacífica. Como as exigências não foram atendidas, ele partiu para a luta armada. Vale a pena lembrar isso daí. O Hamas e o Hezbollah, a mesma situação. Eles não começaram pegando em armas. Então tentou-se diálogo, não funcionou, e eles partiram para o movimento armado. Então Boko Haram, o Talibã, que controla grande parte do Afeganistão, está desde 2001 tentando retornar ao poder absoluto dentro do território. A Al-Qaeda, que também controla grande região do Afeganistão, inclusive atua em parceria com o Talibã. Vale a pena ressaltar o seguinte, né? No começo de 2020, agora em fevereiro, se não me falha a memória, o governo norte-americano pressionou o Talibã, que disse que iria proibir atuações da Al-Qaeda dentro do território.
Seria interessante isso porque desses dois movimentos, a Al-Qaeda que é o maior problema para os Estados Unidos atualmente, certo? E assim o Talibã conseguiria garantir a supremacia, porque tem um apoio com a Al-Qaeda, mas ao mesmo tempo tem um conflito para ver quem vai ficar com o país caso os dois grupos cheguem ao domínio. A Al-Qaeda, né, que nós notamos aqui agora, tem célula também em vários países, é uma ameaça mundial e desde 2001, os atentados que nós estamos aqui, é o grupo mais conhecido no mundo. Recentemente, é o quarto grupo que a gente vai encabeçar os principais da atualidade, nós temos o Estado Islâmico, né, que é um grupo de organização sunita, que surgiu em 2003, fundou 2003 após a invasão norte-americana no Iraque. É um grupo que fundou um califado em 2014 no que nós chamamos hoje de parte da Síria e parte do Iraque, combate brutalmente em ambas as regiões e é um grupo que foi chamado de violento pela Al-Qaeda. Então veja bem como atua o Estado Islâmico. São grupos que estão em competição também pelo território, são grupos inimigos, Al-Qaeda e Estado Islâmico. Vale a pena lembrar e ressaltar isso. Essa região autoproclamada do califado do Estado Islâmico é uma região habitada por curdos também. As mulheres curdas organizaram um movimento de resistência, um movimento paramilitar, e estão obtendo vitórias contra o Estado Islâmico. As mulheres curdas estão massacrando as células terroristas do Estado Islâmico. Esses são os principais grupos que nós já tivemos aí, alguns que ainda atuam, para fins didáticos. Então, senhores, vocês viram o nível da aula do professor Ramon. Se você não tiver 15 minutos do seu tempo para pegar todas essas informações em busca de coisas mais profundas, fica difícil, né, você passar no vestibular ou no concurso. Professor, agradecemos aqui ao senhor aqui, a segunda parte, e daqui a pouco iremos para a nossa terceira parte da entrevista, onde discorreremos com o professor Ramon sobre as ideologias e os métodos das práticas terroristas. Cola conosco, fiel no canal, compartilha, presta atenção. Você viu que eu fiquei anotando um monte de coisa, é assim que você deve escutar um vídeo. Você anota o que foi falado, vai tirando, vai fazendo seus esquemas para que melhore nos estudos. É nóis que é nóis.